crocodile hunter Steve Irwin has died during a diving expedition near Port Douglas in Australia. Animais Indomáveis. Em setembro de 2006, o mundo foi impactado com uma grande perda. Um grande conservacionista da vida animal e um grande entusiasta, que fazia muito sucesso em muitos programas e documentários. Um homem obcecado pelo seu trabalho, que teve sua vida interrompida aos seus 44 anos de idade, após se aproximar muito de uma raia e ela reagir perfurando seu coração com seus ferrões. O seu nome era Steve Irwin, o mais conhecido como o Caçador de Crocodilos. Steve era muito amado e conhecido internacionalmente, possuindo fãs pelo mundo inteiro, conhecido pelo seu entusiasmo e expertise quando o assunto se tratava sobre vida selvagem. Irwin nasceu no dia do aniversário de sua mãe, filho de Lynn e Bob Irwin, em Essendon, no subúrbio de Melbourne, no estado de Victoria. Posteriormente, ele se mudou com os pais para Queensland, em 1970. Irwin descreveu seu pai como um especialista em vida selvagem, interessado em herpetologia, enquanto sua mãe era uma reabilitadora de vida selvagem. Após se mudarem para Queensland, Bob e Lynn Irwin abriram um pequeno parque ecológico, onde Steve cresceria ao lado de crocodilos e outros répteis. Desde criança, Steve foi apresentado aos animais, se mostrando muito habilidoso desde muito novo. Seu pai aproveitou para ensiná-lo tudo sobre os répteis. Isso fez com que Steve despertasse o interesse por crocodilos muito cedo. Com apenas 9 anos de idade, seu pai o colocou para lidar com crocodilos, e seu pai o orientou quando ele finalmente lutou contra o seu primeiro crocodilo. À medida que Steve foi crescendo, o seu amor pela vida selvagem só aumentou, e explodiu ainda mais quando ele conheceu sua futura esposa, Terry Rance, em 1991, uma naturalista do Oregon, que estava visitando uma instalação de reabilitação de vida selvagem na Austrália, e decidiu ir visitar o zoológico. De acordo com o casal, foi amor à primeira vista. Terry afirmou isso na época. Eu pensei que não havia ninguém assim em qualquer lugar do mundo. Ele parecia um Tarzan ambientalista, um super-herói maior que a vida. E em 1992, Steve e Terry finalmente se casaram e tiveram 2 filhos, Robert Clarence e Bindi. Irwin era tão entusiasmado a respeito de sua família quanto a respeito de seu trabalho. Certa vez ele descreveu sua filha Bindi como a razão pelo qual estou na Terra. Embora o casal Irwin fosse feliz, eles não utilizavam alianças de casamento. Eles acreditavam que, dada a natureza de sua profissão, manusear animais com bijuteria nos dedos poderia colocar em risco a vida das criaturas. Steve e Terry passaram sua lua de mel capturando e resgatando o crocodilo juntos. As imagens desse evento foram filmadas por John Staton e se tornaram o primeiro episódio da série The Crocodile Hunter. A série estreou na televisão australiana em 1996 e nos Estados Unidos no ano seguinte. The Crocodile Hunter se tornou um sucesso na América do Norte e no Reino Unido também, e foi transmitido em mais de 130 países, alcançando cerca de 500 milhões de pessoas, que foi adquirido pela Discovery Channel Communications. E assim Steve se tornou extremamente famoso e conhecido. A série The Crocodile Hunter teve uma impressionante duração de 11 anos. Steve também participou de outros programas de sucesso, como Croc-Files, de 1999, e Crocodile Hunter Diaries, de 2002. Essa série em especial era focada na vida cotidiana da família Irwin. Em 4 de setembro de 2006, Steve estava em Bathurst, na Austrália, fazendo uma pausa do seu documentário Ocean's Dead List, um documentário onde ele era um co-apresentador e estava ao lado do seu amigo Philip Coster Jr. As filmagens tiveram que ser interrompidas, pois o clima estava piorando. Acompanhado pelo seu fiel cinegrafista Justin Lyons, Steve partiu para explorar a vida selvagem oceânica e também estava à procura de imagens incríveis para usar em sua série documental Bindi the Jungle Girl, que sua filha estava prestes a apresentar. O sol estava começando a se pôr, e então eles decidiram pegar um barco inflável, ao invés do barco principal, na esperança de capturar alguma imagem para tornar o seu documentário mais incrível e único. Steve estava em
águas rasas quando avistou uma arraia de cauda curta. Aquele animal o deixou fascinado e com muita vontade de capturá-la para o documentário. Ele e seu cinegrafista Justin Lyons decidiram que as imagens finais do documentário Bindi the Jungle Girl seriam com Steve nadando com a arraia de longe. Steve sempre teve habilidade para capturar imagens únicas e inacreditáveis. Tudo isso para levar o melhor para os seus espectadores. E essa filmagem com a arraia era perfeita para o próximo documentário de sua filha. A arraia que Steve encontrou foi uma arraia de cauda curta, um animal muito conhecido pela sua cauda venenosa, capaz de ferir mortalmente quem ela considerar uma ameaça. A largura da criatura era de aproximadamente 2 metros, segundo a equipe de Steve, com um corpo em formato de disco plano e uma cauda longa semelhante a um chicote que termina com 3 espinhos venenosos. Era uma criatura com um padrão de manchas escuras e listras em várias partes do seu corpo. As arraias de cauda curta possuem um ou mais espinhos venenosos perto da base de sua cauda, que podem ser perigosos para os predadores ou para os seres humanos que forem tocados. Esses espinhos são usados para se defender contra predadores e são capazes de infligir ferimentos dolorosos. No entanto, a arraia de cauda curta não é agressiva por natureza e normalmente só usa sua cauda para se proteger quando se sente ameaçada. Elas costumam ser bastante pacíficas e gentis. Como falado antes, elas só atacam quando se sentem ameaçadas. Então, quando Steve se aproximou dela, ela provavelmente confundiu sua sombra com um animal que costuma ser um predador natural da arraia, o tubarão-tigre. A arraia se tornou extremamente agressiva com a aproximação de Steve. Só desmentindo o que algumas pessoas dizem por aí, a arraia não lançou várias ou centenas de ataques, e sim uma única ferroada, e essa ferroada foi o suficiente para ser fatal, pois atingiu o coração de Steve. O seu amigo e cinegrafista Justin Lyons só conseguiu assistir a cena do ataque sem poder reagir, pois já era tarde demais. Ninguém da equipe, nem mesmo Steve, poderia fazer algo. O sangue estava começando a jorrar do peito de Steve. Inicialmente ele achou que a ferroada tinha acertado alguma outra parte, como talvez um dos seus pulmões, mas posteriormente ele descobriu que seu coração havia sido acertado. Durante o acidente, o seu cinegrafista continuou filmando, pois Steve tinha uma regra que dizia para sua equipe nunca parar de gravar. Aconteça o que acontecer, nunca parem de gravar, dizia Steve. E então sua equipe continuou filmando, mesmo com Steve se aproximando dos seus últimos momentos. Este acidente foi totalmente filmado até os mínimos detalhes. Steve dizia para as pessoas: eu ficaria triste se minha morte não fosse filmada por ninguém. Nesses momentos angustiantes, a equipe de Steve o levou rapidamente de volta para o barco inflável e começaram a realizar o tratamento de emergência. Enquanto eles voltavam de barco, Justin Lyons gritava para um dos seus membros da equipe colocar a mão sobre o ferimento de Steve e fazer pressão para ajudar a controlar a hemorragia. Steve Ewing foi levado para o hospital e centro médico de Cairns, em Queensland, mas já era muito tarde, sendo declarado morto assim que chegou. Seu amigo e cinegrafista Justin Lyons disse que mesmo que eles conseguissem levá-lo com antecedência para o hospital, o fim seria o mesmo, pois os danos ao coração de Steve foram brutais. O último discurso de Steve Ewing foi bem misterioso, pareceu mais como uma despedida. Ele teve uma reunião com sua equipe que estava capturando crocodilos para sua expedição de pesquisa, e então ele começou a agradecer a todos por serem quem eram e por sempre ajudá-lo. Como Steve disse em vida, nunca se sabe o que o futuro reserva para você. A equipe de Steve estava dizendo palavras como: pense em sua família, continue forte, fique com a gente, pense em seus filhos. O diretor John Statham, o responsável por levar Steve às telas e posteriormente torná-lo um sucesso internacional com milhares de fãs, disse que antes do acidente ele tinha uma sensação de que algo estava errado. Era como se fosse uma premonição. Mesmo após a morte de Steve, a Discovery Channel continuou a filmar o documentário. Após anos depois do ocorrido, a localização da
a fita da drástica morte de Steve Irwin continua um grande mistério. Todo o incidente foi capturado em câmera para o programa Ocean's Deadliest. As fitas foram entregues às autoridades para questões investigativas e depois retornaram para as mãos da Discovery Channel Communications. Mesmo após a morte de Steve, o seu legado continuou. A sua família honra seus ensinamentos sobre a vida selvagem e continua administrando seu zoológico arduamente. Tudo para provar que todo o trabalho que Steve Irwin fez não foi em vão. E essa foi a história de Steve Irwin. Uma orca que foi tirada da natureza para ser apresentada em parques, e que com o decorrer do tempo começou a apresentar um comportamento que era visto como psicopata, e um jacaré-açu gigante que arrancou a perna de uma bióloga brasileira. Se você gosta de relatos sobre animais, então te convido a assistir os outros vídeos que estão no canal.